Olá, eu sou o Diogo Gualhardo Neves, advogado, historiador, professor, mestre e doutor em Ciências Sociais. Eu gostaria de convidá-los a conhecerem meu mais novo livro, Princípios de Direito e Política da Monarquia. O período de maior estabilidade política brasileira se deu durante a monarquia, com o país independente e com uma constituição monárquica. Foram mais de 6 décadas de monarquia. A oposição à monarquia, que seria a república, não pode ser pensada no Brasil dessa forma, porque o Brasil está na 6ª experiência republicana. Cada constituição formal ou leis de natureza constitucional formam uma nova república. E nem mesmo a república atual chega próximo do período de estabilidade, do longo período de estabilidade da monarquia brasileira. O livro traz abordagens contemporâneas sobre essa instituição, a monarquia, que vem se modernizando e acompanhando o desenvolvimento e a evolução política da democracia no Ocidente. Algumas instituições da monarquia apresentadas em nosso atual livro são bastante interessantes para a vida política contemporânea brasileira. Por exemplo, a função moderadora. Tão mal compreendida, chamado poder moderador no período imperial, é confundido com atos autoritários, e nós demonstramos que são coisas completamente diferentes. A função moderadora foi pensada filosoficamente na Europa, foi trazida para o constitucionalismo brasileiro e, por muito tempo, durante o Brasil imperial, serviu como equilíbrio de poder, evitando excessos, especialmente excessos oriundos do parlamento, que era a sede governativa, e do judiciário. A função moderadora ou poder moderador tem na monarquia o seu lugar de origem e a única instituição capaz de executá-la. Por quê? Porque a monarquia é uma instituição de longo curso que proíbe que os seus representantes, ou seja, o príncipe e o monarca, eles tenham durante suas vidas alguma opção política. Posição suprapartidária que não pode ser exercida nem pelas cortes judiciais do país, porque as indicações para a composição dessas cortes são políticas, e nem pelas Forças Armadas, que não têm função política precípua. A monarquia, portanto, em nosso livro, é apresentada como a instituição de excelência da função moderadora, do poder moderador. A função moderadora, tão importante para o equilíbrio dos poderes, tem sido trazida recentemente para o debate político brasileiro. Exemplo das discussões que foram levantadas no Supremo Tribunal Federal. A Constituição da Monarquia Brasileira esteve em vigor durante 65 anos. Nenhuma das várias constituições republicanas brasileiras chegou sequer à metade desse período. Basta-se ver que a Constituição atual, que tem 34 anos, já possui mais de 100 emendas, enquanto a Constituição Imperial, que entrou em vigor em 1824 e permaneceu assim até 1889, teve apenas uma única emenda durante toda a sua vigência, o que mostra que a Constituição da monarquia foi a mais estável do que as constituições da República Brasileira, inclusive considerando a que está atualmente em vigor. A monarquia não pode ser vista apenas sob uma perspectiva histórica. Ela é também uma opção política contemporânea e moderna. Exemplo disso, trabalhado em nosso livro, é o caso espanhol, que teve a sua monarquia reinstalada na redemocratização em 1978. Ou seja, o Estado monárquico espanhol é um Estado monárquico moderno, contemporâneo e uma opção política racional e estável para um país que tem problemas como nacionalismos internos. O monarca é um agente público com função pública específica e definida na Constituição. Essa função pública é a de representação da nação, uma representação suprapartidária, que não tem um lado,
e que, portanto, esse agente público, essa figura pública específica da monarquia, é capaz de representar toda a nação, independente se a sua opção eleitoral naquele momento for de uma determinada cor política. O monarca, ele está acima e ele ultrapassa aquela vontade momentânea. Ele é suprapartidário, ele não tem lado. O seu lado é apenas a representação da nação e de seu povo. Essa representação da nação e de seu povo foi muito importante recentemente em duas monarquias. No caso espanhol, com a tentativa de independência da Catalunha, quando o rei Felipe VI pediu união nacional por um objetivo maior, que é a preservação da Espanha, e foi atendido, independentemente das opções partidárias. A mesma coisa aconteceu com a desaparecida Rainha Elizabeth, do Reino Unido, quando de um plebiscito pela independência da Escócia. Ela também foi e convocou a nação a se preservar unida. E a nação optou, pelas palavras da monarca, a permanecer como se encontrava e evitasse a fragmentação, que em ambos os casos seriam muito prejudiciais a esses dois países. Países que têm a monarquia como organismo político contemporâneo: Dinamarca, Suécia, Noruega, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Espanha e dentre outras nações menores. A monarquia é o sistema de governo que promove a estabilidade e o desenvolvimento da nação por causa de suas instituições fundamentais, como, por exemplo, a representação de Estado, que não se confunde com a representação de governo. Governos podem mudar, os parlamentos, que são os lugares governativos nas monarquias, eles se alteram entre conservadores e trabalhistas, mas nem por isso o Estado entra em risco, porque ele possui um representante de longo curso, que é o monarca. A vantagem da monarquia sobre a república, nesse caso específico, é muito maior. Enquanto em países republicanos, presidencialistas, a população não conhece quem será o presidente nos próximos 4 anos, nas monarquias, as populações que vivem sob esse regime já conhecem previamente quem será o representante da nação, desde a infância, quando começa a preparação para o exercício da função de Estado, até o empossamento. Nas repúblicas, não há sequer a preparação. São meros candidatos que se apresentam em um período muito próximo da eleição e aquela pessoa que vence o processo eleitoral eventualmente não representará toda a população, apenas os seus eleitores. Nas monarquias, o monarca ele não tem partido. A sua representação é de toda a nação e de toda a população. Dessa forma, nunca o Estado, na monarquia, é governado por partido A ou partido B, por grupo A ou grupo B, mas por alguém que tem a tradição e a característica da nação maior do que a ideia de partido. O livro Princípios de Direito e Política da Monarquia apresenta essa instituição sob uma perspectiva histórica, mas também sobre o seu desenvolvimento e sua democratização segundo os critérios atuais para os regimes de governo. Em seguida, nós passamos para a monarquia no Brasil, a experiência monárquica brasileira, a história constitucional dela no país, e em seguida passamos a uma análise das contradições do sistema republicano brasileiro, inclusive o contemporâneo, frente à ausência da função moderadora, do poder moderador, que foi tão característico da estabilidade da monarquia brasileira. E terminamos concluindo com uma reflexão sobre o que se precisa e o que se demanda efetivamente do Estado brasileiro. Se é o desenvolvimento do país, se é o desenvolvimento da população, ou se é uma mera estética. Se a opção for apenas estética, a República atende a essa demanda. Mas, se a preocupação for o crescimento e o desenvolvimento brasileiro,
aí a monarquia surge como uma alternativa concreta e racional para o país. Nós estamos trazendo um livro de fácil leitura, enriquecido com gravuras, com imagens, que traz abordagens dessa instituição política a partir do direito brasileiro, do direito internacional, mas também da história, da ciência política e de diversas disciplinas que pensam essa instituição para os dias atuais, mas também que a compreendem sob uma perspectiva de longo curso e de proposição também para o futuro. Esse convite se estende a todos aqueles que se interessam pela temática da política, do direito e da história envolvendo essa instituição tão importante nos dias contemporâneos. No ano do bicentenário da independência, nós temos a felicidade de lançar o livro Princípios de Direito e Política da Monarquia, e quem adquirir com exclusividade no site da editora Resistência Cultural terá acesso a um bônus, que é um curso ministrado por mim sobre a obra. Então eu convido todos vocês a adquirirem e, com a leitura e a participação no evento, nós criarmos um diálogo sobre essa instituição tão importante nos dias contemporâneos.